Então vamos lá. Alguns detalhes de implementação aqui da nossa busca em largura, especificamente do cálculo dela já especializada para o cálculo de distância, que é uma aplicação tão inerente à busca em largura que costuma andar junto. Tá? Vejam aqui que, além de eu estar trabalhando com essas bibliotecas comuns aqui de C, eu estou com duas bibliotecas pessoais aqui que a gente construiu anteriormente. Esse fila.h vem lá de AED1, tá? É uma implementação de fila em vetor circular, se eu não me engano. E aqui o grafo listas de adjacência é do início do nosso estudo de grafos, tá? Em que sempre que for usar funções de grafos para pegar um arco de um grafo, para percorrer a lista e coisas assim, eu estou usando esse cara aqui. Tá? Bom, agora aqui, na função de distâncias, como que ela opera? Ela recebe esse grafo G aqui, que está implementado nesse caso como lista de adjacência, e um vértice origem. Vejam que esse vértice origem nada mais é do que um inteiro. Meus vértices estão rotulados entre 0 e n-1. Eu tenho n vértices, eles têm aí um rótulo entre 0 e n-1. Eu tenho alguns auxiliares aqui que vão ficar claros assim que a gente for usar. Em particular, o vetor de dist, tá? Para implementar, já falando um pouquinho da análise que a gente focou mais em entender o código e não tanto da eficiência, né? Pensando em eficiência de espaço, eu vou ter que gastar a memória adicional proporcional ao número de vértices, tá? Porque eu preciso, no mínimo na busca em largura, guardar quem foi encontrado e quem não foi, e nesse caso, mais especificamente, guardar a distância, né? Guardar o número de saltos até ele, tá? Então eu tenho esse custo adicional nesse caso. Então, eu aloquei aqui, e também eu vou ter o custo da fila, né? Então tem esse custo aí, esses dois custos de memória para o bom funcionamento desse algoritmo. A minha fila, no caso, começa vazia, tá? E daí eu venho aqui, coloco todo mundo inicialmente com o valor -1, tá? Então para todo V aqui, eu coloco o valor -1 para indicar que ainda não foi encontrado. A origem recebe 0, porque tem um caminho trivial até ela. E eu insiro na minha fila o vértice origem. Tá? Então no início só está ele lá. Eu venho aqui, enquanto minha fila não for vazia, tá? Veja que é repeteco do que a gente viu no pseudocódigo, tá? São só uns detalhezinhos de implementação para a gente consolidar o negócio. Eu removo da fila quem está lá há mais tempo, pego esse vértice V, e vou olhar para cada vizinho. Como é uma lista de adjacência, o que eu vou fazer é, dado o grafo G aqui, eu vou pegar a posição V da lista, do vetor de listas A aqui. Tá? Então esse cara aqui aponta para os meus nós, então eu começo na minha lista, enquanto ela não for vazia, se não tiver nenhum vizinho, ela é já de cara, eu vou entrar nessa condição, mas enquanto esse P aqui não estiver apontando para null, não estiver igual a null, eu vou pegar aquele elemento. Lembrando que cada nó dessa minha lista, que representa os meus arcos, ela tem uma informação muito importante que é o rótulo daquele nó. Tá? Para eu saber qual que é o destino daquele arco. A origem eu sei, a origem é o próprio V. Agora o destino varia para cada arco. Então eu pego aqui o W, é aquele rótulo. Se esse cara tem dist W igual a -1, quer dizer, ainda não foi visitado, ainda não foi encontrado, eu venho para cá e atualizo o valor dele. Dist de W é dist de V mais 1, e eu insiro ele na fila. Né? Quer dizer, lembrar sempre importante esse passo aqui. Né? Se é a primeira vez que eu estou vendo esse cara, eu marco qual que é a distância dele e eu tenho que colocar ele lá porque vai saber quem ele pode alcançar. Tá? Não posso deixar de colocar ele na fila, senão eu não estou explorando meu grafo como um todo. E aqui eu só vou avançar para o próximo. Né? É o final desse while aqui, o último passo é avançar para o próximo elemento. Tudo bem, gente? Tá? Essa é a busca em largura, e aqui eu tenho a liberação da minha filinha aqui, e eu dou um return do dist aqui, eu devolvo esse vetor com as distâncias. Tá? Aqui eu tenho várias maneiras de ler grafos, matrizes, mas é um detalhe, coisinha mais técnica ali de como representar grafos. Tá? Tem nas notas de aula se isso ajudar vocês com trabalho futuro, coisa assim. Só para chamar a atenção, o que esse meu código está fazendo? Ele vai ler um grafo da entrada, vai imprimir esse grafo e depois vai mostrar as distâncias, vai imprimir aqui as distâncias. Então, só para mostrar ele para vocês, olha só, eu vou compilar aqui, GCC, menos warning all, menos pedantic, menos O2, menos warning number, errei o botão,
number of unused result. E daí, quem é esse cara? Esse aqui é o distâncias listas, né? É o cálculo de distâncias usando listas. Distâncias listas.c menos O distâncias listas. Vou gerar o executável. E o que a gente vê aqui? A gente vê erro, tá? Por que deu erro? Alguém sabe por que deu esse erro? Não é pegadinha não, tá? É só para lembrar vocês detalhezinhos de compilação aqui no caso. Lembra que eu falei aqui no começo que eu estou usando essas bibliotecas? Eu nunca disse para o SEM onde que essas funções são implementadas. Eu nunca disse para o compilador onde que elas estão implementadas. No caso, eu fiz do jeito mais simples. Aqui elas estão na mesma pasta. Ó. Eu tenho aqui o fila vetor circular.c, tá? E o grafos lista de adjacência.c, tá? Os dois na mesma pasta. Então, o que eu vou fazer é que aqui eu vou voltar, além de falar para ele, olha, compila o que está nesse ponto C aqui, eu vou colocar esses outros pontos C para ele saber onde procurar funções que ele não está encontrando, foi esse o problema que deu. O fila vetor circular e grafos listas de adjacência, tá? Acho que é isso. E agora ele não reclamou, né? Nossa, fiz alguma bobagem ali. Espera aí. Só fazer isso que ficar grande de novo. Então, ó, a compilação funcionou. E se eu colocar aqui agora o distâncias listas C ali e colocar instâncias barra, deixa eu espiar aqui qual que é um nome de instância. Eu acho que eu estou lendo no modo print aqui, tá? São vários padrões que eu estava testando. Pode falar. Você tem que colocar o ponto barra. Espera, só um instante, porque tá tão bagunçado aqui que eu vou me perder. Pode perguntar agora. Era referente a esse ponto barra aqui? Desculpa. Na hora de compilar. Eu acho que não é necessário, tá? Eu acho que é o padrão do meu terminal aqui. Quando eu dou tab para ele autocompletar, ele está colocando o ponto barra para evidenciar que está na pasta local. Mas eu acho que não é necessário. Tanto que eu acho que eu não coloquei. Eu não sei eu nem sei se eu fiz automático, tá? Confesso. Ou se foi no autocomplete, quando eu dei o tab aqui para ele dar o autocomplete, ele colocou. Mas eu acho que vai funcionar sem, tá? Acho que não é só o padrão dele. Aí. Tranquilo. Então vejam aqui, ó, um grafo com 10 vértices e 30 arcos. Só pra gente ver. Opa! Tô mexendo na coisa errada. Aqui. Tá, então a minha funçãozinha, olha, ela imprimiu o arco, quer dizer, olha, do vértice 0 tem arcos para esses caras, do vértice 1 tem arcos para esses. Então foi só uma impressão dele. E aqui o cálculo de distâncias, né? Partindo do 0, quem ela alcança diretamente com apenas um arco, quem ela alcança, no caso muito pequenininho, né, e tem bastante arco, quem ela alcança com 2. Tá? Mas não era só para mostrar para vocês funcionando, vocês têm acesso aos códigos, depois vocês podem brincar e tudo mais. Tudo bem? Tá? Eu quero falar com vocês da eficiência desse algoritmo e também tentar mostrar para vocês a demonstração dele, embora eu estou falando tentar mostrar porque essa é uma demonstração enrolada, ela é chatinha, então eu vou tentar fazer ela meio intuitiva, assim, mas acho que eu prefiro voltar para o quadro.